Eu me chamo Isabela Maria Belotto, sou estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e faço parte do Clube de Ciências Cientista do Jardim, em Toledo, no Paraná. A minha orientadora é a Johnny Achauri e o meu co-orientador é o Leandro Marcelo Miglioreto. E eu possuo um projeto denominado A Flora como Fonte de Larvicidas Naturais, uma aliada no combate ao Aedes aegypti. A dengue incide tipicamente nos meses mais quentes do ano, como o outono e o verão, devido à grande quantidade de chuva e às altas temperaturas, o que facilita a proliferação do mosquito. A dengue é uma doença viral, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, um colicídio africano que veio para o Brasil e se espalhou rapidamente, se tornando assim a maior arbovirose do mundo. Nesses meses mais quentes do ano, acaba ocorrendo grandes surtos de dengue, o que ocasiona epidemias, lotando hospitais e unidades básicas de saúde. Em 2024, de acordo com o Ministério da Saúde, foram relatados mais de 6,4 milhões de casos de dengue e mais de 6 mil mortes no país. Diante desse problema, o Ministério da Saúde propõe duas soluções. O controle mecânico, que é realizado pelos agentes endêmicos municipais, que tem o papel de fiscalizar e monitorar as residências, e o controle químico, que é realizado a partir da utilização de larvicidas e inseticidas químicos. Há uns anos atrás, a principal técnica era o fumacê, que consistia na utilização do malátion nesses fumacês, o que causava um grande impacto ecológico, como afirma o estudo realizado em 2015 pelo professor Linneu Gonçalves, da Universidade de São Paulo, que diz que o número de mortes de abelhas está diretamente ligado à utilização do fumacê. Devido a esses problemas, foi feita a substituição do fumacê pela nebulação, que apresentava maior eficácia, comparado ao fumacê, e também ele era mais ecologicamente viável. Entretanto, a nebulação ela não era tão eficaz, ou seja, ela era muito limitada, porque ela atingia apenas mosquitos que estão voando, mosquitos adultos, não sendo viável para o tratamento de larvas, por exemplo. E daí, então, continuamos utilizando larvicidas químicos, como é o caso do BTI, que é o Bacillus thuringiensis israelensis, uma bactéria natural que é utilizada nos larvicidas. Entretanto, ainda apresenta vários impactos ao meio ambiente. Por quê? Porque esses produtos ainda são tóxicos, ainda são produtos que podem causar problemas. Entre os problemas, destaca-se a poluição da água, poluição dos solos e também contaminação de alguns animais. Aí a gente entra em outro problema, a questão de comunidades precárias. Comunidades precárias, elas já são mais vulneráveis à questão da dengue. Por quê? Porque muitas delas não têm saneamento básico, não têm acesso à saúde e não têm uma moradia digna. Além de a educação ser mais precária, o que ocasiona numa conscientização precária, assim, tendo muitos problemas com a questão da proliferação da dengue. E quando a gente fala do controle químico, a gente está falando de um grande investimento que essas comunidades precárias não têm. Elas não chegam a receber esse tratamento, se causando assim outro problema, onde daí a solução acaba sendo pouco viável. Aí a gente entra na questão da sustentabilidade, onde esses larvicidas utilizados, larvicidas químicos, não são sustentáveis, como a questão da própria poluição, e não são viáveis para todas as comunidades. Ah, mas o que tem a ver esses larvicidas químicos, esses larvicidas naturais, com a questão de comunidades precárias? Porque vai que a gente consegue descobrir uma planta muito comum que todo mundo tem, ou a casca de algum alimento, o caroço que iria para o lixo, a gente consegue fazer o reaproveitamento desse material, onde a gente consegue converter isso num larvicida que essas comunidades terão acesso, que não precisam de um investimento tão grande e que consigam controlar e inibir as larvas para que elas também tenham a segurança necessária. Por isso, o objetivo do trabalho é formular um larvicida vegetal que possa controlar ou inibir o desenvolvimento das larvas de Aedes aegypti do modo sustentável e acessível para essas comunidades precárias, a fim de reduzir o número de casos da doença nos atuais centros urbanos e reduzir os impactos dos produtos químicos utilizados atualmente. Então,
As plantas utilizadas foram a agave angustifolia, agave cisalana, agave parry, agave vivípara, agave atenuata, agave demisteriana, yucca aloifolia, Furcrea celoana, Furcrea foetida, Dracaena trifasciata, Persea americana e Castanheia sativa. Muitas dessas plantas são plantas que a gente conhece, como o caso do dragão azul, que é agave parry, o caso do sisal, que é agave cisalana. Também temos aqui Dracaena trifasciata, que é a espada de São Jorge, Persea americana, que é o abacate, Castanheia sativa, que é o olho de boi. A gente vai para a produção dos extratos. Na primeira etapa, a gente optou por utilizar as plantas de forma desidratada para produzir os extratos. Então a gente começou selecionando as plantas e cortando elas para colocar numa estufa de secagem, secamos ela, daí a gente triturou e fizemos a pesagem. Elas foram pesadas em concentrações de 5, 10, 15 e 20 gramas para 1 litro. Em seguida, a gente colocamos essas plantas que já estavam pesadas em garrafinhas identificadas e adicionamos 100 ml de água. Tampamos e deixamos elas alocadas em um local sem incidência de luz durante 7 dias. Daí, na primeira etapa também, fizemos o teste com as mesmas plantas, só que utilizando ela de forma in natura, ou seja, sem desidratá-las, normais. Então, cortamos as plantas e batemos num liquidificador com 100 ml de água. Colocamos nas garrafas e também alocamos em local escuro. A segunda etapa foi a instalação das larvas. Após os extratos já estarem prontos, a gente começou utilizando tubos de ensaio e identificando eles. Cada planta é um tratamento, e cada tratamento foi feito 4 repetições. Então, a gente colocou, primeiramente, identificamos a planta e a identificação, colocamos os extratos e, em seguida, colocamos as larvas. As larvas, elas foram ou doadas ou coletadas em locais perto da escola, como ruas, bebedouros de animais, vasos de plantas, ou doadas, por pais que descobriram que tinham essas larvas, que após um comunicado de observação, que a gente pediu para que eles olhassem como é que estava a casa deles, conscientizando mesmo, muitos dos pais perceberam que tinham essas larvas em casa e resolveram doar para a gente poder fazer os testes. Então, com as larvas, a gente colocou elas dentro dos tubos de ensaio e elas ficaram mergulhadas no extrato durante o período de 1 dia. Na terceira etapa, a gente fez a avaliação, onde consistia em pegar esse tubo de ensaio, com esse tratamento de repetição, colocar numa placa de Petri e observar como é que estava, se ela estava morta ou se ela estava viva. Com o auxílio de uma pipeta e uma pinça, a gente fez a avaliação, Ali a gente tem as larvas que estavam mortas e a gente foi anotando os resultados. Como resultado, a gente tem a tabela do tratamento in natura, onde em verde mais claro a gente tem as pulpas e verde escuro a gente tem as larvas. As pulpas, elas foram adicionadas em pelo menos uma das repetições, para que a gente visse como que estava, se o tratamento que fosse bom para as larvas seria potente para as pulpas, já que é o terceiro estágio e é o estágio mais difícil de inibir. Então, a gente tem ali, como por exemplo, a Furcrea foetida, que apresentou um resultado muito bom, inibindo 100% das larvas, tanto larvas quanto pulpas, A gente também tem a Persea americana, que apresentou mais ou menos 96% de inibição, que é também um resultado muito bom, e que apresentou 100% de inibição das pulpas. O controle, que era só com água, que claramente não inibiu nenhuma, As larvas desse dia não inibiram nenhuma. E a gente não temos ainda as tabelas do resultado desidratado, e posteriormente teremos. Aqui eu tenho algumas referências que eu utilizei. Muito obrigada pela